Rogério, primeiro agradecer você estar aqui. Eu sei que a tua agenda é danada, mas eu já vou começar puxando por um assunto que a gente tratou na última vez que você esteve aqui, que é a questão do centro da cidade. Você sabe que eu tenho uma preocupação, um carinho por esta questão, e a gente conversou na última vez, e você disse que era uma das suas metas para este ano ainda, começar a rever os tombamentos, que são o primeiro passo para se fazer alguma coisa de concreto na recuperação do centro. Então, eu sou obrigado a te perguntar, como é que está isso? Continua só sendo uma meta até dezembro ou já começou alguma coisa? Boa pergunta, Mauro. É prazer estar aqui mais uma vez. Não é verdade que eu deixo por último. O primeiro programa que eu participei ao vivo foi aqui, né? Fiz questão logo depois da pandemia. E o Mohamed é fogo. Vocês já viram que o Paulo Schiff confundiu, né? O Paulo Schiff falou assim, ó, Mohamed, pode inquirir o prefeito. Aí ele corrigiu, não, perguntar. Você tem razão, eu ia falar inquirir mesmo. Mas os tombamentos, a gente começou já a fazer a revisão, junto com o Glaucus, a equipe do Glaucus, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, junto com o Ministério Público. A gente já vai aí diminuir aproximadamente uns 25% dos imóveis em tombamento, mas só isso não resolve. A gente tem que flexibilizar cada vez mais, tem que haver um entendimento que não adianta tombar, porque aí se tombar, o prédio vai tombar mesmo, no sentido de cair, e tem que ter ocupação. E se você não puder abrir uma janela, se você não puder abrir uma porta, se você não puder usar materiais que remetam à época, mas que tenham uma certa flexibilidade, que é o caso dos telhados, fica difícil de você revitalizar uma área. A gente busca... Eu tenho conversado com algumas universidades para vir aqui para o centro, está perto disso acontecer, já alguns cursos noturnos, algumas empresas eu tenho pedido para vir aqui para o centro. Meu sonho é também um hospital, muitas empresas querem construir hospitais, eu falo por que Gonzaga, por que Vila Belmiro, Campo Grande ou qualquer bairro, por que não o centro? O hospital tem que estar bem localizado no sentido de infraestrutura, de ônibus, acesso ônibus, VLT, tudo isso o centro tem. E a moradia é um desafio, o poder público, a gente está já fazendo leis de incentivo, mas o problema é o investidor vir e acreditar que o centro é um bom lugar para morar. Tem uma parceria com a CPFL, até o fim do ano, a troca de todo o parque de iluminação por LED na região central, a Secretaria de Segurança já trouxe ali perto, para as proximidades da Praça Mauá, e muitas ações nós vamos fazer para tentar atrair o investimento privado. Rogério, a gente tem uma situação que está sendo muito discutida e que afeta diretamente a cidade. Infelizmente, durante a campanha eleitoral, a gente não viu discussões a esse respeito, então a gente tem que trazer essa discussão com você já eleito, sem ter avaliado como é que você pensava naquela época sobre isso. Eu me lembro que aqui no programa, quando você veio durante a campanha, você chegou a falar alguma coisa vagamente sobre isso, que é a privatização da Codesp, que eu, sinceramente, até hoje não entendi como é que você vai privatizar a autoridade portuária. E nem o secretário de Portos, aqui no programa, conseguiu explicar, porque ele não convenceu ninguém. Como é que está sendo o encaminhamento da prefeitura, o seu, politicamente falando, porque Santos é a cidade para quem isso mais interessa. Porque a Codesp, privatizar a Codesp, a insanidade é tão grande, significa privatizar a guarda portuária, privatizar a fiscalização das áreas portuárias, é uma coisa preocupante. Como é que a prefeitura está se colocando em relação a isso? Está forçando a barra para participar do processo? Está assistindo preocupada? Ou você está disposto a comprar briga e dizer, não, se a gente não participar, nós vamos atrapalhar definitivamente? Como é que está sendo a tua postura politicamente? Não estou nem falando da prefeitura, a tua postura politicamente falando em relação a isso. Eu tenho um bom diálogo com o ministro Tarcísio, é um técnico que já trabalha há algum tempo no governo federal. Então, antes do governo Bolsonaro, a gente já tinha um bom diálogo, porque ele já trabalhava no governo federal. A preocupação principal, as preocupações principais da cidade em relação à privatização, aí é uma escolha, uma política do governo federal, e ele tem privatizado algumas coisas, está tentando privatizar aí o Porto do Espírito Santo. Aliás, é o que o governo federal fala, que saindo do Espírito Santo, a próxima licitação
próximo chamamento público é para o Porto de Santos. O que eu coloco aí como importante para a cidade, investimento em infraestrutura, que se coloque nesse pacote a tão sonhada ligação Santos-Guarujá, seja ela qual for, a mais importante que seja, a melhor, que seja feita já nesse pacote, já que não há recursos do poder público federal para fazer essa obra, que isso seja colocado no pacote, né? Também a preocupação com a infraestrutura da malha ferroviária e a relação porto-cidade. A questão que envolve, por exemplo, o terminal de passageiros. Dentro da política de revitalização do centro, fantástico, um terminal ali no Valongo. Eu coloco à disposição, como prefeito, a prefeitura coloca à disposição o próprio prédio do Museu Pelé, né, que seria um atrativo, o embarque, desembarque, e ter o atrativo do Museu Pelé, é um imóvel à disposição. A antiga estação do trem, que hoje está a Secretaria de Turismo, também pode ser um local. E ali, do lado do Armazém 1A, que é aquele armazém fora da área de água, que pode ser agregado, inclusive onde a gente tem as garagens do bonde. Poderia fazer um complexo turístico, isso ajudaria muito a questão do turismo e da revitalização do centro. E também a gente pede aí um olhar especial, se vai haver troca do local dos cruzeiros, onde hoje é o terminal dos cruzeiros, que seja um local para carga geral, porque aí você consegue ter uma melhoria no chamamento dos trabalhadores portuários avulsos e aí também agiria de uma maneira social. E outras questões que a gente acompanha e tem acompanhado junto aqui com a própria autoridade portuária, também com o Ministério, a expansão da linha ferroviária, isso é um assunto importantíssimo para a cidade de Santos, em termos de meio ambiente, de logística, questões aí que envolvem a relação da cidade com o porto, principalmente na área do Macuco, do estuário, da Ponta da Praia, né, os congestionamentos, a questão dos pátios de caminhões, essa regulamentação dos impactos do porto com a cidade, para que dentro desse pacote se preveja realmente um macro plano para prevendo estacionamento de caminhão, expansão ferroviária, o novo terminal, a possibilidade de movimentação de cargas em geral para o trabalhador portuário avulso. Agora, Rogério, Santos ficou, são duas questões numa pergunta só. Santos ficou muitos anos sem nenhuma grande obra. A grande obra do prefeito anterior, o Paulo Alexandre, foi a entrada da cidade com recursos federais, estaduais, o federal que não teve até agora e uma boa parte municipal financiada. Você tem um projeto que que eu imagino que você tem um carinho muito grande por ele, que é a reurbanização da Vila Gilda, a recuperação do dique da Vila Gilda. É esse o grande projeto do Rogério, tipo a entrada da cidade, ou você tem uma outra ideia para um outro grande projeto? Em termos de projeto, né, de infraestrutura, a gente começou aí já a primeira estação elevatória da Zona Noroeste, no dique da Vila Gilda, ali no bairro Castelo, bem divisa com São Vicente. Aliás, essa estação elevatória vai favorecer o bairro Guaçu, ali em São Vicente. A própria Haroldo de Camargo, a avenida que foi entregue com canalização, já ajudou bastante ali as moradias ali em São Vicente. E esses projetos de macrodrenagem, eu pretendo fazer 4 estações durante esses 4 anos. A EC7, desculpa, que é a da Haroldo, já começaram as obras, licitação ganha 36 milhões, uma estação com capacidade de bombeamento de 6 mil litros por segundo. A EC4, com a Caixa Econômica já autorizando, logo licitação, é mais perto ali do Duarte do Dique, do Bom Prato, então é mais no meio do dique da Vila Gilda, também logo lançando essa licitação. E a EC9, no bairro da Lemoa, também em análise com a Caixa. São 3 estações, estou aguardando a do governo do estado, que é ali em frente ao supermercado, na entrada de Santos, com um piscinão, e isso vai complementar todas essas obras da entrada de Santos e vão ajudar no bombeamento. Mas tem as que eu chamo pequenas grandes obras. No próprio
DIC da Vila Gilda, já estamos com o projeto, já captando os recursos, a questão de uma policlínica no DIC da Vila Gilda. Existem lá 6.000 famílias, a gente precisa dar dignidade, vai ser a primeira policlínica do DIC da Vila Gilda. Projeto habitacional, assinamos agora com o governo do estado, 990 unidades, né? Isso já alivia bastante, com mais 1.200 do Tancredo também para o DIC da Vila Gilda. Quer dizer, a gente consegue aí tudo dando certo, e no Brasil a gente, além de trabalhar, tem que rezar para tudo dar certo, não acontecer nada no meio do caminho. A gente consegue aí pelo menos chegar a 40% da população do DIC atendida em reassentamento. E existe o assentamento, casas já em alvenaria lá no DIC, e também um projeto que a gente tem, junto com o escritório do Jaime Lerner, de palafitas estruturadas, com estaqueamento, com saneamento básico, casas pré-fabricadas, e um grande projeto. Mas existem, como eu falei, nós temos o projeto na região central do mercado, a revitalização do centro, o emissário, o novo quebra-mar, que as obras já estão em andamento, a gente ainda captando recursos, muita coisa, não tem cidade pronta, a gente tem muita coisa, muitos programas, muitos desafios, a população em situação de rua me aflige muito, o aumento do número de vandalismo, pessoas roubando fiação da praia, e aí é o crime organizado, né? Não é morador de rua, é crime organizado, porque precisa de uma certa metodologia, conhecimento para o furto desses cabos aí, e muitos desafios que a gente tem na cidade, o desemprego e a própria pandemia que ainda não acabou. Aí entra uma questão, você tocou no assunto do que aconteceu na praia. E eu vi outro dia no Instagram do Fábio Ferraz, ele mostrando para uns alunos, até você falando com os alunos das escolas municipais, mostrando o centro de controle. Como é que pode? A cidade se orgulha tanto de ter esse comando operacional, as câmeras instaladas na Tolentino Filgueiras, e isso aconteceu na cara de todo mundo. Porque eu entendo o seguinte, Rogério, não adianta nada eu ter um monte de monitores, se eu não fizer, a polícia chega lá. Você não vai contratar uma empresa de segurança privada se ele não garantir que a viatura dele chega lá em 5 minutos se o alarme tocar. Quer dizer, você investe uma fortuna num equipamento daquele e a polícia não consegue chegar em 5 minutos, que ninguém viu roubarem ou começar a mexer na fiação. Aí fica a pergunta. Eu sei que isso aí é o orgulho do Fábio, acho que deve ser o seu também, aquele centro, como é que é o nome dele? CCO, Centro de Controle Operacional. Agora, fica muito bonito, mas a gente lembra daqueles filmes do Peter Sellers, né, que tinha o comando das Forças Armadas Americanas, aquela coisa linda, de repente tudo apaga. Por que não se detectou que aquela ação estava acontecendo? E por que a polícia não chegou a tempo? Porque os caras tiveram tempo praticamente de esvaziar a fiação da rua. Eu acho que foi ali o tempo para roubar umas 3 agências bancárias. Tem sensor de movimentos estranhos, não tem? De movimentos nesse CCO, que eu fui visitar o CCO, fiquei bastante impressionado. Tem as imagens aí. É um dos mais modernos do país, a gente tem 1.500 câmeras por toda a cidade, mas elas não pegam toda a cidade. Existem pontos cegos, né? A gente precisaria ter aí pelo menos mais 8, 10 mil câmeras, e a gente vai chegar lá. Não sei se isso é bom, né? Em cada lugar você vai estar sendo filmado, não sei se é bom. Na praia foi num ponto cego? Foi num ponto cego. É um crime organizado. Né? Sabiam disso. Pra você ter uma ideia, sim. E a gente chegou a pegar. Algumas fiações foram pegas. A polícia militar, junto com a Guarda Municipal, já pegou furto. A gente conseguiu chegar, inclusive, em alguns ferro-velhos. Né? Só que a gente está vendo e está fazendo força-tarefa, indo nos ferro-velhos e não encontra essa fiação. Existia uma forma aí dos ferro-velhos clandestinos em cortiços, então é em quartos, onde é armazenado num dia, no outro dia já não está mais, mas a informação que nós temos aí, junto com a inteligência da polícia, é que o crime organizado está atuando. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos refazendo ali o pontilhão do Canal 1. Então, como é que é essa obra? Nós não vamos poder quebrar e fazer um outro, como fizemos nos outros 14 pela cidade que já trocamos nos últimos anos, porque senão a gente acaba com o trânsito Santos-São Vicente. Então, primeiro, estaqueamento. Na verdade, São Vicente Santos, né? Primeiro que é outra pista do lado da praia, né? Primeiro, estaqueamento. Completou hoje um estaqueamento emergencial,
foi feito, roubaram 3 estacas de aço durante o estaqueamento. Quer dizer, à noite, com segurança, com tudo, foram lá, roubaram 3 estacas que tinham acabado de ser colocadas. Tá difícil. Isso eu tenho conversado com os outros prefeitos. A situação está muito difícil do crime na nossa região. Mas estamos fazendo. O pontilhão lá terminou praticamente o estaqueamento emergencial e a gente vai usar uma metodologia de recuperação. Aquele pontilhão lá foi projetado por Saturnino de Brito, nunca foi trocado e agora precisa desse reforço. Mas as câmaras, justamente, eles são pontos cegos, eles sabem onde ficam esses pontos cegos. Você imagina ali, foram 3 quilômetros de cabos enterrados, com concretagem, passando ali energia elétrica, o cara para levar um choque. Então aquilo foi muito bem organizado, esses cabos não foram recuperados, a gente vê uma operação aí organizada para ter feito esse tipo de ação. Estamos com a força-tarefa, aumentamos vigilância, mas realmente a situação que hoje se encontra em termos de depredação, de roubo, e nos prédios particulares, inclusive, é muito grande. Na Baixada como um todo, essa preocupação é de todos os prefeitos. Você vai ver agora a logomarca lançada ontem, apresentada ontem pela Prefeitura de Santos, para os 200 anos da independência do Brasil, que acontecem no ano que vem e que tem como um dos principais protagonistas, o patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade e Silva, talvez o grande estadista que esse país já produziu e que foi nascido em Santos em 1763. Mohamed, quando a Prefeitura de Santos lança essa logomarca, não parece que a gente não ouviu nada ainda em outros lugares, de outros entes federativos relativos aos 200 anos da independência no ano que vem? Mas eu acho que tem uma outra mensagem passada por aí. Daqui a pouco eu vou ser obrigado a bater um pouquinho, porque eu estou elogiando muito. Mas eu tenho que fazer um elogio. E é preciso que as pessoas atentem a um detalhe, que talvez não tenham se atentado olhando para essa logomarca. Quando o PT assume uma prefeitura, e aqui em Santos aconteceu isso, e depois dele todos os prefeitos faziam sempre um bonequinho, uma marca aludindo à gestão. Se você prestar atenção, pedir para o Davidson colocar de novo, não há nenhuma alusão e nem a utilização de qualquer recurso que remeta à gestão do Rogério. Ele está, o símbolo de Santos, com a grafia Prefeitura de Santos, sem nenhum tipo de diferença do que é o brasão oficial da cidade, e a figura do José Bonifácio com o bicentenário da independência. As pessoas podem não dar valor nenhum para isso, eu dou. Porque eu acho que é usar o recurso público para tentar fixar uma marca nas pessoas. E eu tenho que dar os parabéns, estou fazendo esse elogio para você, porque isso é uma coisa rara de acontecer na política, e a gente estava falando no primeiro bloco de instituição de Estado e instituição de governo, coisa que para aquele mentecapto que está na presidência da República não existe diferença, e que é isso que a gente fala que é um ato do poder público não ligado a quem está no poder. Você está de parabéns, porque é muito difícil ver alguém que resista à tentação de criar uma marca pessoal e colocar isso no que você fez, você resistiu a essa tentação. É simbólico, sim. José Bonifácio, 200 anos de independência, a independência transformou o território brasileiro num país. Mas mais do que um país, nós precisamos ser uma nação. Nação é diferente de país. País é território. Nação é união. União de esforços. União em prol de alguma coisa. Hoje, a política, eu trabalho na política há muito tempo e eu entendo a política como a arte da convergência. Você gosta do amarelo, o outro do verde, junta do azul, junta o azul com o amarelo, dá verde e a gente chega em um termo em comum. Hoje não. A política que está sendo praticada no nosso país é do quanto pior, melhor, cada um indo para um lado e não se constrói nada. Eu não vi ninguém construir alguma coisa se não for com união de esforços, né? E eu acho que o Brasil precisa ser independente, não um país independente, uma nação independente. Precisamos ter aí o senso de unidade. E José Bonifácio, além de patriarca da
independência, ele já trabalhava a questão da abolição da escravatura, os princípios republicanos, era um cara tão acima, né, tão à frente da sua época, que quem for lá no Panteão dos Andradas, ali no centro de Santos, aqui no centro de Santos, em cima do túmulo dele vai estar escrito: a sã política é filha da moral e da razão. A sã política é filha da razão e da moral. Hoje eu acho que ele falaria: a sã política, a boa política, é filha da moral, é filha da ética e da razão e da ciência. A boa política é filha da ética e da ciência. O Brasil precisa ainda aprender com José Bonifácio. Morreu um grande santista ontem, né, o ator Sérgio Manberti, aos 82 anos, foi um ator de teatro, cinema, televisão, um grande ator, está aí a figura dele, e que ficou muito marcado aqui na Rede Cultura, rapidamente, Mohamed, porque ele era o tio Vitor aí do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Ele historicamente sempre foi muito ligado à TV Cultura, mesmo trabalhando na Globo, ele tinha uma atuação muito marcante em todos os programas infantis da TV Cultura, mas o Sérgio Manberti também ficou marcado, notadamente no governo da Dilma, por uma defesa intransigente do PT. Né? Não só ele, como o Zé de Abreu e outros mais. Ele foi talvez um dos menos agressivos, mas infelizmente esse rótulo lhe bateu e o Sérgio Manberti se tornou uma pessoa pega no meio disso que o Rogério falou, dessa polarização entre esquerda e direita no Brasil, justamente por ter se tornado um ferrenho defensor da Dilma durante o processo de impeachment, com as posições até um pouco contundentes demais, que não tinham muito sentido, como de resto quem estava tentando defender o indefensável. É lamentável, vai fazer falta. E isso me puxa uma coisa, Rogério, Santos tem muita gente com destaque em várias atividades. Teve uma época, isso faz muito tempo, sempre no governo do Beto, quando começou a história do baile da cidade, de se pagar cachê para gente que não tinha nada a ver com a cidade, em vez de trazer quem nasceu na cidade para participar do baile da cidade. E eu não estou nem questionando a validade ou não do baile, mas era um comportamento que não tinha sentido. Você pagava por um cara que nunca pisou aqui antes, cachê, e não convidava a Beth Mendes, não convidava o Nuno, não convidava o Ney, não convidava o Sérgio Manberti, que eram filhos da terra, ou aqueles que foram adotados. O Dalton Vig veio para cá com 5 anos de idade, o filho do Tanal, Alexandre Borges. Por que será que você... E você é uma pessoa que vive na pele essa questão que eu achei absurdo, porque infelizmente foi a discussão que se teve no segundo turno da eleição de São Vicente. A Solange é de Santos, o Caio Amado trabalha fora da cidade. Uma discussão que não tem sentido. A gente vive numa região metropolitana em que você muda de cidade numa avenida sem perceber que mudou. E você teve o início da tua vida política em Cubatão. E hoje você é prefeito de Santos. Então você sabe muito bem que isso é absolutamente irrelevante. A gente vive os mesmos problemas. Mas por que será, Rogério, que essa cidade e de resto da região tem tanta dificuldade de valorizar quem se destaca? Você acabou de falar da questão da menina que era a guarda municipal nas Paralimpíadas. Nas Olimpíadas a gente teve gente de destaque. Na história do Brasil Olímpico a gente tem muitas pessoas que saíram daqui. Por que a gente tem tanta dificuldade de valorizar sucesso na nossa região? É uma questão, acho que, nacional, né? O brasileiro, às vezes, ele não valoriza as pessoas que tem, né? Tantos personagens. Às vezes, me chamam de louco quando eu comparo o Santos com o Barcelona. Quem me conhece sabe que eu falo isso várias vezes. A gente tem personagens como José Bonifácio, que tem uma estátua em Nova York por ser cientista, mineralogista. Bartolomeu de Gusmão, né? O Padre Voador, tantos personagens, pessoas que nasceram, outras, como você falou, adotaram a cidade de Santos. Né? Pelé, tem gente que critica o Pelé, né? Brasileiro critica o Pelé, enfim. Mas a gente tem que valorizar, sim, valorizar as pessoas da nossa terra, da nossa cidade, e eu faço questão disso. Hoje eu recebi a Beth Gomes em carro de bombeiro. Beth Gomes
foi guarda municipal, a guarda municipal estava lá presente, alunos de escola, ela muito emocionada. E Mohamed, eu tive duas sensações muito fortes em Olimpíadas. Uma foi do Rogério Sampaio, santista. Conheço o Rogério de criança. Quando ele se ajoelhou ali no tatame, com certeza ele estava pensando no irmão dele, que na época tinha falecido, o Ricardo. Aquilo, sabe, você viu o Ricardo no Rogério. E a Beth agora, as veias, a cor da pele, a emoção dela recebendo aquela medalha, falei hoje para ela, Beth, a coisa que mais me arrepiou, parecia que saía raios dentro de você de tanta energia. E uma pessoa espetacular. A gente tem que valorizar, mano. Temos que valorizar, sim, as coisas da nossa cidade, a gente tem que ser bairrista mesmo. Quando eu comparo o Santos com o Barcelona, eu comparo mesmo e dá para comparar. O Rogério Sampaio hoje é membro do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Exato. E com poder de decisão grande. O telespectador Marcos mandou assim que os fios de cobre vão para o Rio de Janeiro e voltam como novos. Ele diz que trabalhou 2 anos em Ferro Velho e tem 5 grandes na zona leste de São Paulo e em Guarulhos, que são da mesma família, 180 receptores de peso. Pode ser. É uma informação a mais que a gente trabalha em conjunto com as polícias, enfim, com o próprio Ministério Público. Importante essa informação. E o quilo do cobre está R$ 60. Então, o pessoal roubando aí, às vezes, chega a 1 tonelada. E aí a gente vê que não é coisa de pessoa em situação de rua apenas, né? São furtos que são feitos pelo crime organizado. Pandemia, Rogério, tudo bem? Não, pandemia ainda não acabou. A taxa de ocupação dos leitos de Santos é de 25% e são menos de 300 leitos entre a rede pública e a particular. Chegou a 91% de 411 leitos, né? Exatamente. Então você vê que se a gente pegasse aí os 420 leitos que a gente já teve na cidade, hoje nós estaríamos com 12,5% de ocupação. A curva da vacinação ascendente com a curva descendente da UTI se encontraram em julho e isso mostra que a vacina funciona. Em Santos ela foi eficiente e que é importantíssimo. Mas a pandemia não acabou, né? A gente está aqui com o laboratório do Butantan, aqui na Praça Mauá, fazendo avaliação do sequenciamento do genoma, ver a variante Delta, quais são os impactos dela, para que a gente possa tomar a decisão. E eu, olha, já que o Mohamed provocou aqui, e eu vou perguntar para ele, e vai ser uma coisa bacana eu perguntar para ele, perguntar para você, Paulo, porque é uma decisão que eu preciso tomar mais em outubro e que eu tenho conversado bastante. Eu ainda estou dúvida e acho que vou fazer uma consulta popular, eu vou começar aqui no Opinião. Eu tenho preocupação de fazer a festa de Réveillon, porque na praia os fogos. É a segunda maior queima do Brasil, 1.200.000 pessoas na praia de Santos. Eu, poder público, estou dizendo, estou fazendo uma coisa para aglomerar. Hoje eu não faria, né? A gente tem essa dificuldade que a pandemia, esse tipo de pandemia nos coloca, que é o equilíbrio entre saúde, economia e convívio social. Eu, sinceramente, hoje não faria, mas eu vou tomar minha decisão lá para setembro, outubro, que dá tempo de organizar. Mohamed, Posso falar primeiro, Paulo? você faria? Não faria nem o Réveillon, nem o Carnaval. O Carnaval, por exemplo, eu sei que uma das escolas, inclusive, é contra também. Porque para fazer meia boca, só vai aglomerar e não vai ter qualidade. Então não faz. Você pode ser que você pague um preço político por isso. Bom, por exemplo, você quando fez uma marca, não fez sua logomarca. Então eu acho que... Porque essa história de dizer que você tem perfil técnico, isso para mim é lorota. Você é político, você vive na política há muitos anos. Esse negócio de perfil técnico é papagaiada que tentaram colar no Papa porque ele não gostava de político. Você é político, você não é técnico. Agora, é um preço que você vai pagar, mas eu acho que depois, por exemplo, o Mourão está bravo comigo até hoje, porque eu falo que foi um absurdo o que ele fez no último dia de mandato dele em liberar a praia. Uma irresponsabilidade e ele, infelizmente, não respondeu por isso.
Ele ficou bravo comigo, paciência, eu não dormi na pia. Eu gosto dele, gosto muito do Mourão. Mas a gente tem que dizer, você foi responsável. E acho que, e o Paulo foi, porque era o último dia do Paulo. A própria posse não aglomerou ninguém. Então, a minha opinião, Rogério, a relação custo-benefício é muito pequena. Pra gente, e a coisa não acabou. E o que é pior, e aí é o seu que dói, é Santos que arca com um surto desta pandemia. Porque São Vicente não tem vaga de UTI, Guarujá não tem vaga de UTI, todo mundo manda para cá, até São Bernardo mandou para cá. Então a gente faz a nossa lição de casa, os outros não fazem e no final das contas mandam doentes para cá. E a gente não pode recusar, porque o SUS não é municipal. Então a minha opinião é um ônus político com a qual você vai ter que arcar? Não tem dúvida disso. Tem uma vantagem, ainda faltam 3 anos para a reeleição, você consegue fazer as pessoas esquecerem isso. Agora, você vai ter uma marca de ser responsável quando um monte de gente está sendo irresponsável para poder subir num palanque. Eu acho que nem Réveillon e nem o Carnaval, porque não vai dar para fazer uma coisa de muita qualidade, porque falta tempo e principalmente falta dinheiro e falta... porque você não vai poder deixar acumular 500 mil pessoas na praia. Não dá para fazer como deveria ser, ninguém vai morrer se não tiver mais um Réveillon e um Carnaval, para a gente poder desfrutar com total liberdade daqui a alguns anos. Acho que você é o tipo do político que tem um perfil em que você prefere pagar o preço da responsabilidade do que a atitude demagógica. Isso é o que eu vejo, e essa é a minha opinião. Nós estamos começando setembro, então até o fim do ano são 4 meses, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu sou otimista. Eu sempre imaginei que em setembro agosto, setembro a gente sairia daquelas restrições, como aconteceu. Eu sempre imaginei isso, por conta do avanço da vacinação. A vacina não é 100% eficaz, mas a redução do número de contaminações e a redução do número de mortes é efeito direto da vacina. A vacinação continua, vai ter terceira dose, os jovens estão sendo vacinados. Eu imagino que no Réveillon a gente vai estar praticamente totalmente livre da pandemia. Agora, tem o período que você precisa, porque é poder público, de preparação, de licitação. Não se você decidir no fim de outubro ainda dá tempo? No meio de outubro ainda dá. A minha preocupação é assim, o que a pandemia tem de característica, e olha, a gente é uma doença nova, a gente está aprendendo a trocar o pneu, né, com o carro andando. Todo mundo está aprendendo, ninguém chegou a um conhecimento total, tanto é que as variantes estão aí. Qual é a minha preocupação? Quando começou aqui no Brasil, né, foi justamente durante o Carnaval. Depois soube-se que o Carnaval foi um dos grandes propagadores da primeira onda que veio gigantesca. A preocupação é que eu acho que a pandemia ela não termina, ela pode ser atenuada, né? Hoje a gente está com 60 pessoas em UTI, já chegamos a ter 415, melhorou muito. As mortes têm caindo, 60% nos últimos 15 dias. Isso, aliás, estamos com o mês de agosto, foi o número de menor mortes durante a pandemia. Né? Tivemos 30 mortes registradas, então são muitas mortes, mas em relação ao que já foi, ter 160 mortes no mês de junho desse ano, foi o recorde, então. Mas eu tenho preocupação, porque podem vir variantes que a vacina não tem eficiência. Essa eu acho que é a grande preocupação mundial, e a gente trabalha muitas vezes com a fotografia. Hoje está legal, mas esse vírus é imprevisível. De repente, tudo isso, essa circulação, essa questão de juntar pessoas de vários lugares no mesmo momento, eu me preocupo. Além do fato daquele momento, como vai estar o quadro, me preocupa porque sobre o Covid-19, a gente não tem certeza a longo prazo, só a curto e médio. Eu acho que não dá tempo de preparar. A região metropolitana tem um telespectador chamado Sérgio de São Vicente, mas que ele é funcionário em Santos, ele quer saber quanto vai ser o reajuste do funcionalismo, Rogério. Sérgio, a gente está trabalhando já, sim. A gente quer fazer um reajuste aí no mínimo
com a inflação, e a inflação esse ano não vai ser pouca, infelizmente, mas nós estamos estudando sim, a gente tem que valorizar o profissional, principalmente o profissional que trabalha, né? Então a gente tem trabalhado com a meritocracia e se Santos tem aí uma boa qualidade de vida, muitos serviços à disposição, é porque os funcionários da prefeitura têm qualidade. Eu tenho orgulho de estar trabalhando na prefeitura de Santos pelo quadro técnico que Santos tem. Então, quero valorizar o funcionário, principalmente aquele que trabalha e honra a camisa da nossa cidade. Rogério, você foi ofendido no Instagram, né, quando falava da retomada das obras no emissário submarino, e parece que pegou para você, né? Você quer saber quem foi atrás, né? É um assunto, é a primeira vez assim que eu falo em nível pessoal, né? Não, isso não me afeta. Quando foi da pandemia, algumas pessoas me ameaçaram de morte, outras fizeram filmagem dentro do carro, dizendo que iam até a prefeitura, porque eu estava trazendo pacientes de outros municípios para dizer que Santos estava com os hospitais lotados. Insanidades, mas que às vezes pegam. E a pessoa na questão do emissário é uma página Trump alguma coisa, é um nome aí. Pelo nome a gente já vê que é um retardado. É um nome, e eu acho que se a pessoa quer acusar, ela teria que ter a coragem de colocar o nome dela. O que eu pedi para o Instagram, a princípio, é que revele quem foi que escreveu aquilo, que há corrupção, e que prove, né? Aí é o cidadão, não é o prefeito, não. E assim, não me atinge, né? Por estar no cargo de prefeito. Talvez, se eu não fosse prefeito, eu não ligaria. Talvez eu ligaria mais se eu não fosse prefeito, porque é uma coisa pessoal. Então, querendo atingir o prefeito, é normal, com tanta mazela nas instituições hoje no Brasil, o político e alguém que ocupa cargo público muitas vezes é xingado. Eu já fui xingado na rua. Faz parte, eu sei disso, faz parte. Às vezes a pessoa não conhece, não tem talvez educação e xinga. Então, como prefeito, aí não foi o Rogério não, foi o prefeito. Eu acho que as instituições têm que ser respeitadas. Eu acho que a acusação, ela vale, existem os meios normais, mas a pessoa que seja corajoso, escreva o seu nome e acuse, mas não se esconda através de uma página. Então, o que eu quero, o que eu pedi, é que o Instagram revele quem são os donos da página e conforme aí as acusações, eu com certeza vou processar. Mas é uma coisa para mim normal, não me preocupa, a justiça vai dizer, estou bem assessorado, o advogado, Rafael Vitor, o Hamed conhece, é um bom advogado, mas é uma coisa que eu nem me preocupo, nem sei como está isso. Mas se a pessoa tiver que pagar, vai pagar algumas cestas básicas para algumas instituições que precisam da nossa. Mohamed, para encerrar. Para encerrar, eu vou fazer uma pergunta, pedir uma resposta rápida, até porque você vai ser obrigado a voltar para explicar ela de forma mais longa. Todo mundo está esgotado financeiramente. O mercado, os estados, os municípios. O município não gera receita. Então, o município ele vive da arrecadação de impostos, que caiu brutalmente, porque ele depende maciçamente do imposto sobre serviços. Você já trabalha com a possibilidade de ser obrigado a fazer uma reforma administrativa, porque você vai ter para 2022 a diminuição dos recursos. Porque a gente sempre sente no ano seguinte. Você já trabalha com esta possibilidade de ter que ter uma redução de custos no custo da máquina administrativa, ou você ainda não pensou nisso? Não, reforma administrativa até tem que fazer, né? Tem um termo de ajustamento de conduta, tem um termo, né, com o Ministério Público. Eu mandei para a Câmara agora a questão da Previdência dos funcionários públicos. Essa reforma da Previdência não gera nenhum custo a mais para o funcionário, não vai ser desembolsado nenhum valor a mais do que ele já paga, mas eu estou regrando com o mesmo regramento do governo federal. Eu não posso ter um médico que é da prefeitura exercendo uma função ou um administrativo, ou um professor se aposentando com 55, porque está na prefeitura, e outros médicos que estão fora da prefeitura, professores administrativos, aposentando com 65. Eu preciso regular a idade da aposentadoria. É isso, basicamente, que eu estou mandando na reforma da Previdência, até porque se eu não fizer isso, daqui a 10 anos ninguém vai receber nada. O Hamed conhece bem a questão do Portos,
a Previdência do Trabalhador Portuário, o governo Lula, o governo Dilma, outros governos não tiveram a coragem de mexer, implodiu, sobrou para quem era o mutuário dessa Previdência. Eu não vou deixar isso acontecer com a Caixa de Previdência e a aposentadoria dos servidores. Eu estou protegendo os servidores públicos. Reforma administrativa, eu não penso na questão simplesmente da economia. Eu tenho que pensar nisso. Mas eu quero trabalhar com a questão do resultado, a eficiência. Você tem bons trabalhadores no setor privado e no setor público, dos dois lados. Não é servidor público, não existe isso. Existem bons de todos os lados. A diferença é que no privado existem metas e que, se o cara não tiver o resultado, ele vai ser demitido. No poder público é mais difícil. Então eu quero valorizar aquele que trabalha, aquele que dá resultado. O Paulo Alexandre começou com o programa de resultados, eu continuo e vou cada vez mais trabalhar dentro do conceito da meritocracia. O servidor público é para servir a população santista, não para ser servido pela população santista. Nós precisamos dar resultados. Eu, como prefeito, eu tenho que dar resultado para aquilo que a população me escolheu para fazer a gestão da cidade. Trabalhar com seriedade, com correção, com transparência. E o servidor público que passou no concurso é a mesma coisa. Ele não está lá para receber salário. Ele está lá para dar resultado e, lógico, tem que receber com um valor digno, merecedor, mas quem trabalha. Então isso foi bom, porque a gente acabou de saber que o ano que vem ele vai extinguir a Coab, né? Porque ele quer resultado, ela não serve para nada, então ele vai extinguir a Coab. Muito bom saber disso. Na próxima edição que ele participar, o prefeito, ele vai explicar a questão da Coab.